bom demais. Para mim é uma honra estar aqui. Primeiramente, pastor Cícero, nossa querida irmã Lucinha, obrigado pela honra. É Pri, que é a organizadora do evento, que me convidou. Para mim é motivo de alegria estar aqui. A nossa querida Thalita, rapaz, eu quase grito, eu não quero pregar mais não, porque foi, irmãos, poderoso demais. Quem tem ouvido, ouça, porque foi um despertamento. Não existe o ir sem vir. Primeiro Deus chamou você para o vinde. Isso aqui foi o vinde, venha, para depois você desejar ir para cumprir o plano de Deus. Amém. Deus é muito bom. Aleluia. Aleluia. Eu estou com algo no meu coração para essa noite, sobre o fogo do Espírito. É um tema que eu gosto. Dá para ver pela minha cara, né? Eu gosto muito. E eu estava orando, até porque eu me peguei esses dias do mesmo jeito. Pastor Pablo, esqueci de agradecer. Não, pelo amor de Deus, meu querido. Não, é uma honra, né? Pastor Nilson, I love you. Sabe aquela pessoa, irmãos, que você conhece e fala assim, rapaz, ele é irmão de outro ventre que estava em algum lugar que eu não sabia. Porque o gosto é o mesmo, o desejo pelo fogo é o mesmo, mas loucura é a mesma. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Nossa querida Josi, minha esposa que veio comigo. Eu me peguei esses dias do mesmo jeito, estava orando e eu gosto, sempre quando eu vou ministrar, eu sempre, é natural dos ministros, principalmente do verbo da vida, se prepararem para ministrar a palavra. Mas enquanto eu orava, eu ficava naquela coisa, esperando mesmo do Espírito Santo, o que é que ele queria. E eu tenho essa mensagem que eu já preguei ela há um bom tempo atrás. E o Senhor veio me despertando para eu olhar essa mensagem. E eu falei, rapaz, eu acho que não sei se casaria. E de repente, em um momento de oração, me despertou algo sobre preservando o fogo. E eu peguei essa mensagem e fui reescrevendo algumas coisas. E eu queria começar com isso aqui. Sabe que, irmãos, tem um livro maravilhoso chamado O Século do Espírito Santo, que fala sobre como a igreja cresceu no alcance de pessoas depois que houve um reavivamento. Os focos de avivamento foram brotando. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Deus tem falado muito mais do que nos anos anteriores sobre avivamento para as nações. Irmãos, e toda vez, biblicamente falando, quando nós vamos estudar alguma coisa sobre Deus está falando, é porque Deus está querendo nos chamar a atenção de que aquilo no céu já está pronto para ser liberado. Então toda vez que nós vemos Deus falando sobre fogo, sobre avivamento, sobre foco de avivamento, e agora eu percebo Deus falando muito sobre crianças, adolescentes e jovens. Criança, adolescente e jovens. Eu acredito, irmãos, que isso não vai demorar para acontecer, já é para estar acontecendo em nossos dias. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Levítico capítulo 6, versículo 9. Eu queria começar com esse texto aqui. Levítico 6, 9. Aleluia. Diz assim: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá uma túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois tirará sua vestes e colocar uma outra, e levará as cinzas para fora do arraial, para um lugar limpo. E o fogo sempre deverá arder sobre o altar e não se apagar, mas o sacerdote precisará acender a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Eu estava meditando sobre esse texto, e lendo aqui esse texto de Levítico, nós vemos que Deus colocou sobre os sacerdotes uma responsabilidade
não apenas de deixar de acender o holocausto, mas de ter a responsabilidade de manter aquele fogo sempre aceso. Qual era a ordem? Essa chama precisa continuar ardendo, custe o que custar, independente do que acontecer. E a cada vez que as cinzas iam brotando, porque é normal quando o fogo pega, as cinzas aparecerem, eles precisavam colocar umas vestes específicas para remover a cinza, para que aquele fogo continuasse pegando. E lendo sobre isso, nós podemos falar do nosso coração. Hoje o nosso coração é o holocausto pelo qual Deus recebe nosso sacrifício de louvor e adoração, de devoção e de entrega. Amém? E uma das coisas que nós precisamos entender é que tudo isso que você ouviu aqui no início era Deus te chamando para entender que antes de você cumprir coisas pessoais, Deus tem um plano preparado para a sua própria vida. E eu quero mesmo falar para você aqui, complementando isso, porque eu acredito que esses dias o Espírito Santo vai, como uma rede, vai conectar você ao plano dele, confirmando a cada dia com as mensagens. Sem o fogo você não consegue ir longe. Sem o fogo você não vai conseguir cumprir o plano de Deus. É por isso que muitas pessoas se pegam desencorajadas, porque Deus as convoca para alguma coisa e elas pensam que serão na sua própria força. E é por isso que Deus nos convida a estarmos encharcados mesmo das águas do Espírito e queimando no fogo de Deus, porque debaixo do fogo nós fazemos e falamos aquilo que no comum não teríamos coragem de fazer. Você percebe em toda a Bíblia, quando homens de Deus eram de uma forma, até que eles têm contato com o fogo de Deus, algo é mudado. Eu quero falar para você que esses dias, as brasas do Senhor vai se encontrar com o seu coração. E se você já faz para Deus, se prepare que vai fazer muito mais para Deus. Eu acredito que Deus tem despertado, e eu sei que nós temos aqui irmãos bem mais maduros, mas claro, eu tenho essa nota no coração de que eu deveria falar um pouco para os mais novos. Deus está nos despertando como novos, porque nós precisamos entender que com os irmãos mais velhos tem a experiência. E porque Deus nos chamou no meio do caminho, para que a gente não comece a fazer quando for tarde demais. Deus quer que a gente aprenda com os experientes, honre os experientes, amém? Para que a velocidade que nós temos fique mais fácil, para montar o palanque de avivamento mundial. Você crê nisso? Eu estava, aqui chama manhinha também, né? Pronto, lá é manhinha também. Quando eu era criança, quem aqui já foi aquela criança muito complicada? Eu era uma criança difícil. Eu fui para a rezadeira diversas vezes. Eu estava me lembrando com minha mãe esses dias, uma vez, que o Babalorixá bateu com as folhas na minha cabeça, porque meu pai dizia: bate, pode bater, porque eu não sei mais o que faz. Bater de cinto não resolve, de sandália não resolve, de colher de pau não resolve. Bate com a folha para ver se resolve. Mas quando eu era criança, nesse período de São João, é muito comum nas casas brasileiras, né, e geralmente quem vem dos interiores, acender a fogueira na porta de casa. E eu cresci, mesmo morando na cidade lá em Salvador, meu pai tinha esse costume do interior de acender a fogueira no dia 23 na porta de casa. E como todo menino que era agitado além da conta, eu esperava ele sair de perto da fogueira para jogar tudo que não prestava dentro do fogo. Eu jogava plástico, sandália, coleira de cachorro, biscoito, pedra, maçã, folha. E aquela fumaça que era a fumaça... Você está rindo, né? Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Aquela fumaça que era branca começou a ficar uma fumaça preta. E eu lembro que uma vez eu tomei uma surra, queria dizer: você está louco? Como é que você coloca um pneu dentro do... Meu Deus, você vai morrer intoxicado. Estudando sobre esse texto, o Espírito Santo me lembrou uma coisa muito poderosa. Quando uma fogueira é acesa, a depender do que é colocado dentro da fogueira, pode mudar a composição da fumaça. E aquilo que era para ser uma curtição de família pode ser tóxico para quem está respirando. Nós não vamos conseguir chegar em muitos lugares para cumprir o plano de Deus se na nossa fogueira estamos colocando um monte de coisa, informação errada. A internet está aí para ajudar, é uma grande bênção, é sim, mas também é um berço para que pessoas comecem a desviar a sua mente. Como ela falou, tem muito crente na igreja que está desviado no coração, está vindo apenas para o culto com medo de ir para o inferno, mas não sabe o que Deus tem, já está mergulhado em pornografia, mergulhado em ideologia, e isso é componente para manchar a fumaça.
Aleluia. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Perceba que o que foi estabelecido, quando a cinza começar a aparecer, alguém precisa limpar esse negócio. Quando nós estamos em contato com o fogo do Espírito, as cinzas são as obras da carne. Precisamos ser rápidos em identificar o que Deus está pontuando para nós, que precisa ser alterado. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu fui chamado por Deus. Hoje eu sei porquê, mas antigamente eu não sabia. Ficava naquela coisa. Ainda menino, eu pregava para as minhas primas com 12 anos. Eu pegava um cipó, colocava nas minhas costas e dizia: se vocês não sentarem para assistir o culto, eu vou bater em todo mundo. E aí elas não queriam, eu lapiava elas e abria a Bíblia. Porque em Salmo 91, minhas primeiras ovelhas. Mas eu me lembro que uma vez eu tinha 16 anos de idade e eu estava viajando para pregar. E eu estava muito naquela coisa: poxa, todo mundo tem a sua vida comum mas eu não queria viver isso para mim. Sabe, irmãos, eu acredito sim que Deus não obriga ninguém a nada, mas eu acredito que tem um amor que sempre vai te puxar para perto dele. Que todo lugar que você corre, ele vai estar ali: ei, estou aqui, estou te esperando. Por quê? Eu vim passando pela rua, saí de um culto, vim andando pelo meio da rua. Olha, eu não quero mais saber disso aqui. Eu estou cansado. E de repente vem um rapaz, um morador de rua, com um saco nas costas, andando assim. Olhou para mim e fez: você acha que ele vai perder? Ele vai lhe perseguir até onde ele puder fazer isso. Só se você não quiser, ele não vai. Mas ele sabe que você quer. Pare de ser dramático. E aquele mendigo foi andando. Eu cheguei em casa, chorei. Porque, irmãos, eu sei que Deus não nos obriga a cumprir o plano dele. Mas, irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz foi muito valioso para Deus ver você se perder por causa de redes sociais. O que Jesus fez na cruz foi muito valioso para Deus deixar você apenas apagar o fogo no seu coração e sair por aí. Esses dias Deus te juntou, porque se por acaso tiver alguém aqui pensando em apagar, Deus vai reacender você. Mas você não vai ficar paralisado. E uma coisa que eu sempre penso com isso é que quando nós somos chamados por Deus, a primeira coisa que se levanta é a intimidação. Nós sempre olhamos para alguém que já está fazendo e nos comparamos como quem não tem capacidade de fazer. Mas Deus nunca chamou alguém que está 100% pronto. É pela graça que as coisas funcionam. É pela graça que você vai colocar um grupo lá na faculdade que você estuda. É pela graça que você vai abrir a boca no colégio e vidas vão ser salvas. Agora você não pode ficar como alguém que não prega a palavra. Eu lembro que quando esse fogo foi aumentando no meu coração, eu li o livro A Unção de Ben-Hinn. Ainda era menino. Eu lembro que lendo aquele livro, eu ia para o colégio lendo o livro. E nos intervalos eu renunciava ao lanche para ficar cantando com meu primo, que hoje ele é meu guitarrista até hoje. E ele ia tocando violão e a gente ia cantando no pátio do colégio. E iam chegando os amigos da escola. A proporção foi assim que a minha igreja nasceu. Eu ainda tinha 16 anos. Não sabia nem o que era isso. E o negócio foi tomando proporção grande. Com 18 anos eu ainda pregava para eles e eles não queriam ir para nenhum outro lugar. Aonde eu ia, o pessoal, quando eu conheci Letícia, o pessoal dizia assim: olha, não casa com ele não, que ele é um doido. Anda pelo meio da rua com um rebanho de menino nas costas, cheio de Bíblia, para pregar a palavra. Mas, irmãos, o que é que isso? Tem um filme chamado Movimento de Jesus. Já viu esse filme? Que é quando o avivamento entra no meio dos hippies. Sabe o que eu acredito? Que o equibalo é Deus lhe treinando para fora. Você vai se tornar um imã de salvação. Vai ser inevitável quando você abrir sua boca, mesmo que você não se veja capaz. Deus está te capacitando para você começar a alcançar pessoas para Deus. E eu percebo que na medida que o mundo vai caindo na iniquidade, porque está piorando cada vez mais, não é verdade? Quanto mais você perceber isso acontecer, mais Deus vai despertar você para ganhar os perdidos. Eu nunca vi uma época para ter tantas pessoas que com a boca elas falam que odeiam Jesus, mas com os olhos elas mostram que elas precisam de Jesus.
E nós precisamos de pessoas corajosas nas escolas, na faculdade. E precisamos também cuidar do nosso coração para não jogar todo tipo de informação dentro do fogo. E aquele fogo que era para ser puro vira uma chama bagunçada, e aquela fumaça que era para nos nutrir e para que outros respirassem e fossem edificados, acabam manchando. É por isso que Deus fala muito sobre pecado, cuidado com o pecado, cuidado com o seu coração, cuidado para você não fugir do plano de Deus. Você está aqui mesmo? O que o fogo do Senhor causa em nós? Amor por vidas, compaixão pelos enfermos, sede da revelação do Senhor, aleluia, ousadia para pregar, perseverança, coragem para obedecer. Você vê uma história que eu gosto muito, é a história dos apóstolos. Quando Jesus sobe, eles vão se trancar, porque eles estavam com medo da perseguição. Todos eles estavam amedrontados com tudo que estava começando a acontecer. Mas Jesus tinha feito uma promessa para eles: fiquem no mesmo lugar em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Irmãos, quando você lê Atos 1, Atos 2, você percebe que pelo cenário, os discípulos estavam ali ainda meio perdidos, não sabiam o que fazer, todo mundo ali ainda amedrontado, até que de repente vem Atos capítulo 2, o Espírito Santo cai sobre eles. Atos capítulo 3, você já vê outro Pedro, você já vê outro João. Eles descem, de repente eles liberam a palavra para aquele coxo, aquele homem se levanta e é curado. E de repente você percebe uma transformação de pessoas que tinham o plano e precisavam do fogo. E olha o que Deus está falando com você hoje aqui: deseja obedecer o plano e também deseja receber o fogo. Amém. O plano e o fogo. Quando você tem um plano, você se encaixa na rota de Deus, não vai lhe faltar nada. E quando você tem o fogo, você fala pela inspiração do Espírito. É mesmo o tempo de você começar a abrir a sua boca sem medo de errar e falar o que Deus está mandando para as pessoas. Eu tenho orado por isso, porque eu sei que é tempo de crianças acordando, tendo visão e descrevendo o mesmo arrebatamento e ganhando uma família inteira para Jesus. Eu creio nisso. Nós precisamos de vozes que estejam dispostas antes de vir. E eu gosto muito de estudar sobre os avivalistas, muito. E eu separei aqui algumas frases. E Charles Finney diz o seguinte: um avivamento nada mais é do que um novo começo de obediência a Deus. Você obedeceu Deus até aqui, mas agora pode ser que Deus tenha uma nova direção. E quando você olha para isso, você pensa: eu acho que isso é demais. É demais na sua própria capacidade. Mas se Deus está lhe convocando, Ele lhe capacitará para cumprir isso. Outra frase maravilhosa que é de Jonathan Edwards, que ele diz: saio para pregar com 2 objetivos na minha mente. Primeiro, que todas as pessoas se entreguem a Jesus Cristo. Segundo, se por acaso ninguém se entregar, eu estou me entregando quando prego. Uma frase do homem chamado Evan Roberts: eu estendi minha mão e toquei na chama, e agora eu estou queimando, esperando os próximos sinais de Deus. O que Deus quer de você nesses dias é que você queime, aguardando os sinais. Um crente, nem todo crente que é barulhento é afogueado. Amém? Barulho não quer dizer fogo, porque senão todo lugar que tivesse barulho estava cheio de fogo do Espírito. Na verdade, fogo do Espírito tem a ver com obediência e intensidade no coração. Deus está te chamando para que você não tenha medo de obedecer em ser um missionário. Nós precisamos de missionários. Estamos precisando, precisamos de mais missionários. Precisamos de missionários que não sejam apenas os transculturais que vão para os outros lugares do mundo. Precisamos de missionários aqui no Maranhão, missionários nas escolas, missionários nas universidades, em lugares aonde não tiver chegado ainda a palavra, você vai para esse lugar e Deus estará te encorajando para cumprir isso. E porque ainda não jovem, nós somos ensinados, até mesmo pelo nosso país, que nós precisamos planejar muito se queremos viver bem aqui no país.
E eu vejo muitas pessoas da minha idade, porque eu tenho 29 anos, vou fazer 29 ainda. Tem gente que me dá 35, mas isso é mentira. Espírito de engano puro. Eu fui pregar semana passada numa igreja. Aí numa brincadeira eu falei: alguém me dá aqui que idade? Uma velha gritou: 35. Aí eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu vou fazer 29 anos esse ano. Eu vou lhe falar uma coisa: eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Quando no meu aniversário, eu não sei porque eu estou fluindo aqui, eu não anotei essas coisas, eu percebo que Deus está falando com alguém aqui. Eu sofri bullying no colégio. Quando eu tinha 15 anos, porque eu li a Bíblia no colégio, eu apanhei por um grupo de pessoas que não gostavam daquela minha prática. Vou lhe falar uma coisa: todos eles são minhas ovelhas hoje. Todos eles estão comigo na igreja hoje. Com 15 anos eu falei para eles: vou crescer, vou comprar arma, vou matar todo mundo. Matei todos para Jesus. Estão todos lá na igreja. Todos eles estão lá. Mas eu lembro que com 15 anos eu apanhei desse jeito mesmo. Rasgaram a minha roupa no dia do meu aniversário. Pocaram o ovo na minha cabeça, rasgaram minha roupa, me jogaram no chão. Aquele corredor polonês, me bateram ali, rasgaram minha Bíblia. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei ao Senhor: se agora eu achava que eu era crente, eu quero ser um crente de verdade agora. Porque eles me odiaram tanto porque eu estava lendo apenas a Bíblia. Eu quero lhe entregar a minha juventude. Eu não quero ela para mim. Irmãos, eu não me arrependo disso. E sabe o que nós estamos precisando? E esses dias o Senhor está te chamando, não te obrigando você a entregar pela juventude, mas te chamando, te atraindo com cordas de amor. Passa para cá, aqui é melhor. Lá é só engano, passa para cá. Passa para cá, eu te farei grandioso do lado de cá. Eu vou mudar você para sempre daqui, do lado de cá. Por que eu digo isso? Nós estamos na era da tecnologia. E como alguém gosta de tecnologia, eu jogo videogame, gente. Coisa linda, amo jogar videogame. É, coisa boa. Ainda assisto Dragon Ball Z, ainda. Eu sou jovem. Quando eu casei com ela, a luta é porque ela nunca gostou de joguinho. Eu amo joguinho. Eu tenho lá em casa Goku, Trunks, os monumentos que eu vou ganhando de presente. Eu tenho um camisa de Dragon Ball Z que eu comprei quando namorava com ela ainda. Tá tudo bem. E com a tecnologia nós vemos que as redes sociais têm puxado a juventude para um lugar, tentando sempre passar uma impressão de que para você viver você tem que ser perfeito. E eu vejo muitas pessoas começando a abandonar o Senhor porque estão seduzidas, como Paulo diz. Paulo não, como está escrito lá em Hebreus, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Porém nós precisamos desembaraçar os nossos pés do pecado que tão de perto nos assedia. A palavra assediar no grego é como alguém que está sendo levado sem perceber, enrolado, seduzido. E hoje a pornografia, a erotização, as músicas, a ideologia, tudo passa uma impressão de que Deus está errado. É por isso que Deus está reunindo aqui nós, para nos colocar mais fogo, porque nós falaremos debaixo da unção e pessoas se arrependerão dos pecados. O que faz o homem se arrepender do pecado? Fogo. Diga assim: fogo. O que faz os enfermos serem curados? É o nome de Jesus e fogo. O que faz você ter coragem de abrir a sua Bíblia dentro dos ônibus? Eu nunca mais vi isso. Quando eu era criança era normal você ver as pessoas pregando nas praças, as pessoas pregando dentro dos ônibus. Mas as críticas foram colocando as pessoas dentro de casa, desencorajadas. E deixa eu falar uma coisa para você: está havendo sim revoluções lá fora. Nós estamos no mês do orgulho. Tantas revoluções, tantas coisas preparadas para impregnar na mente da nossa geração de que Deus errou. Mas Deus te trouxe aqui para colocar uma brasa no seu coração, para te fazer se levantar cheio de unção para pregar para os seus amigos. Nenhum deles vão se perder. Se você não quer perder seus amigos, se levante como uma boca de Deus, inflamada, cheia da unção. Mas não deixe que o diabo roube aqueles que estão perto de você. Aleluia. Você está aqui mesmo? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia
Em Isaías 6, a gente vai abanar o fogo hoje. Sabe que quem gosta de churrasco aqui? Só isso, que mentira. Quem gosta de churrasco? Sim, mas eu achei. Quando eu era criança, eu gosto do churrasco bom, o churrasco da churrasqueira de brasa. Não é porque tem agora aquela coisa elétrica, né? Essa semana eu até ganhei uma de presente, fui colocar no apartamento. Quando eu botei, apagou tudo. Eu falei, eita meu Deus. Não tinha experiência. Botei a tomada, desligou o ar-condicionado, desligou tudo dentro de casa. Eu falei, eita Jesus. Aí o diácono fez, pastor, porque tem que comprar um transformador. Eu falei, ninguém me ensina. Mas quando criança, que o pai acendia aquela churrasqueira de brasa, os pais sempre colocavam os filhos para poder abanar o fogo, né? E geralmente era o filho do meio, porque era o mais bagunceiro, o mais complicado, o mais brigão, o mais queixudo, o que mais aprontava. Aí ficava o menino lá. Ô pai, já cansei. Bana mais, você não é homem não, rapaz. E qual é o intuito de abanar o fogo? O fogo não se espalha se não tiver estimulação. Se não tiver estímulo, o fogo não se espalha. Mesmo que se acenda a churrasqueira, precisa ter alguém ali disposta a se sacrificar, porque abanar é sacrifício, não é? Dói se deixar, a pessoa fica até... porque eu estou falando de mim, porque comigo era assim. Meu pai dizia, só porque você bateu no seu irmão agora, na brincadeira, você vai abanar sem pausa. E eu ficava abanando, estava ficando com o corpo todo duro e abanando o fogo. E sabe que isso é um tipo de sacrifício, mas depois vem a recompensa, que é a barriga cheia, a carne assada. Essa noite é a noite para você abanar o fogo. Pode até ser um sacrifício o abano, mas depois desses dias, o que serão de vidas que serão salvas e alimentadas pelo que vai sair da sua boca. Se prepare, Deus vai levantar você que se acha improvável. Deus está de olho em você hoje. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. O fogo de Deus, para se espalhar, tem que ter estímulo. Como é que estimula fogo? Oração em outras línguas. Oração em outras línguas, oração em outras línguas, devoção, adoração e oração no Espírito. Essas coisas mantêm a chama acesa. E de repente, quando você pensa em desistir, o fogo de Deus está ali e você não vai parar. Não, você não vai parar. Não, você não vai desistir, você não vai parar. Você está aqui mesmo? Isaías 6, estou perto de terminar já. Isaías 6. Eu queria que você fosse no versículo 4. Aleluia. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque eu peguei aqui só esse texto para te dizer que Deus tem o dia do encontro. Existe o dia que debaixo de uma atmosfera específica Deus resolve se encontrar e levantar algumas pessoas. É o que aconteceu com Isaías aqui. De repente, se você começa a ler a história, você percebe que ele só colocou ali no ano que o rei Uzias morreu, só para identificar no ano que aconteceu, porque o motivo dele ver o Senhor não foi a morte de Uzias. Mas, em outras palavras, era um tempo incomum para que Deus se manifestasse. E Deus, de repente, resolveu encontrar Isaías. E ele vê o sobrenatural, os olhos dele se abrem e ele vê mesmo como as coisas sobrenaturais funcionam. E a primeira coisa que ele disse depois que ele viu a glória de Deus não foi eu estou pronto, foi ai de mim, porque já que eu vi eu preciso mudar.
O que Deus está falando para você e vai falar ainda nesses dias de conferência, é que a glória de Deus dá para se perceber que está tão presente aqui, sobre esse espaço, que Deus está lhe convidando para você mudar de vida. Mas pastor, que mudança é essa? É a mudança da conversão. Não é apenas a mudança de alguém que estava no mundo e agora veio para a igreja, mas é a transformação mental para passar a obedecer o plano de Deus. E de repente Isaías, cheio de indagação, foi dizer ao Senhor: mas eu sou um homem de lábios impuros. Deus só queria a oportunidade dele mesmo identificar o que ele precisava de mudança. E o anjo simbolicamente apareceu e toca nele com uma brasa, demonstrando uma purificação. Sabe que a oração em línguas é essa brasa que vai nos purificar para andarmos em santidade nesses dias? Eu tenho no meu coração isso muito forte. Eu falei isso pregando na minha igreja. Esses dias são os dias que Deus nos conectará a pessoas que aparentemente estão encharcadas de lama, e nós não nos contaminaremos com nenhuma gota dessas lamas, mas pelo contrário, a unção que está em nós vai limpar essas pessoas da lama. Perceba que de repente, depois que Isaías é tocado, aí Deus pergunta: quem há de ir por mim? E Isaías agora se disponibiliza. Ou seja, Deus nunca vai te chamar quando você não estiver fazendo nada. Deus sempre vai te chamar quando você estiver com outros planos. Aleluia. Quando a gente namorava, eu e Letícia, eu coloco muito nossa história porque nós estamos numa conferência de jovens. E eu quero mesmo puxar você para esse lugar de entender que é possível você servir a Deus com muita intensidade no seu coração. Começamos a namorar e eu fui pedir aos meus sogros, e eu fui logo pedir para casar com ela. Tinha 16 anos. Aí meu sogro, pastor Batista, fez: você ama ela, espera até 18, porque se ela entrar na recuperação, você vai pagar prova por prova. Aí eu falei: tá bom, daqui a gente volta para conversar de novo. Mas eu lembro que ela tinha muito, o plano dela estava formado. Ela tinha um plano de estudar oceanologia, não era? Ir para a Austrália. Eu sempre digo a ela que eu entendo o plano e baguncei tudo, o plano, porque estava muito firme isso no coração dela, ninguém tirava. E um dia que ela foi fazer o Enem, eu estava em casa e o Senhor falou para mim: ela está indo fazer a prova daqui a pouco, e não diga ela não, mas ela vai perder. Aí eu falei: eita, ela vai perder porque eu disse para a mãe dela alguns anos atrás que ela seria esposa de pastor. Daqui para frente ela faz, mas agora se ela fizer, ela vai ficar desfocada. Eu guardei aquilo, não contei para ela. Passou um tempinho, quando chegou em janeiro, que é quando saem os resultados, né? No início do ano, ela fez: eu perdi. Eu falei para ela: o Senhor falou para mim. E eu contei para ela. E foi quando estava abrindo as matrículas do Rema. E logo em seguida ela entrou no Rema. E depois que ela entrou no Rema, tudo foi sendo transformado e reconstruído. O que eu estou querendo falar com isso aqui? Não há problema nenhum de você fazer uma faculdade. Pelo contrário, tem que fazer mesmo. Mas siga o plano. Os amém foi ficando de menorzinho. Siga o plano. Hoje é uma noite para você obedecer o plano, não é? Siga o plano. Se o plano é primeiro faz o Rema, depois a faculdade, faz o Rema primeiro. Se o plano é, vai para o Rema primeiro. E o meu conselho é: todo jovem que está na faculdade, vai para o Rema primeiro. O Rema é um treinamento para lhe deixar muito bem montado de argumento bíblico para despedaçar o diabo. Porque o tempo está passando e as pessoas, cada vez que passa, estão criando formas de expelir as pessoas de pregarem o evangelho. E o fogo de Deus nos dará estratégias esses dias de sorrateiramente entrarmos do mesmo jeito que ideologias entraram no nosso país. Porque as ideologias entraram sorrateiramente, nós também entraremos sorrateiramente. Você crê nisso? E quando a gente parar para perceber, estaremos com tantas pessoas inundadas pelo amor de Deus. Eu acredito, irmãos, que haverá um avivamento na parada. Eu conheci uma moça lá em Salvador,
A gente vai parar para poder orar, para poder encerrar. Que ela me disse assim: pastor, você estava pregando aqui sobre o dia do encontro, e eu estava no carnaval em 2019, em cima do trio, porque eu ia dançar no carnaval e estava bem montada, preparada para começar o show. Quando começou o show, todo mundo tocando e a avenida lá, o pessoal agitado na pipoca. De repente eu ouvi uma voz falar comigo desse jeito: eu não lhe criei para estar assim. Você nem sabe o quanto eu te amo. Vai embora agora para sua casa. E ela ficou procurando uma voz. Ela disse: meu Deus, será que é? Meu Deus, será que aqueles? Será que é? Os orixás estão me cobrando alguma coisa? Porque eu não. Porque, né? E de repente ela ouviu a voz de novo: vá para casa. E ela disse: sim, quem é? E aí o Senhor falou para ela assim: vá para casa e amanhã vá para a igreja, porque eu vou te salvar. E ela está na igreja. Eu estou contando isso aqui para você, para te dizer que as pessoas não têm coragem de ir para esses lugares, porque tem medo de se corromper. Esse não deveria ser o nosso pensamento, como a nossa querida Thalita ministrou. Tem muitos irmãos que estão apenas na igreja porque elas apenas se contentaram em frequentar o culto, porque elas não têm medo de ir para o inferno, mas não estão dispostas a entrar em lugares aonde fecharam as portas para que a igreja não entre. Mas a Bíblia diz que nenhuma porta prevalecerá contra a porta que Deus abriu. Precisamos de crentes no meio das artes, crente no meio dos atores, crente na medicina, crentes como advogados, não apenas estando ali interessados em ganhar dinheiro do seu trabalho, mas ser uma influência para montar uma mesa de Jesus no local de trabalho e pessoas serem alcançadas por isso. Eu queria que você ficasse em pé. Eu tenho alguns minutinhos. Eu queria que você fizesse uma dupla com alguém agora. Cadê a equipe de música? Por favor. Eu posso, pastor? Faz uma dupla. Faz dupla. Não, dupla de frente mesmo. Você não conhece alguém não? Fala assim: aí irmão, tudo bem? Estou lhe conhecendo agora, meu nome é fulano de tal. Vou pegar nossa roupa para gente orar aqui, tá bom? Pronto. O melhor momento de fazer amizade é na igreja. Meu irmão, a gente vai chapar agora para Deus. Lá em Salvador, quando a gente fala sobre ser cheio, a gente fala de chapar o coco. A gente vai chapar o coco agora de Deus. Pronto. Pega na mão de alguém aí, dupla. Eles vão cantar. E eu queria mesmo que você orasse em outras línguas. Vamos abanar o fogo. Ore em línguas até vir palavras, profecias.